Tudo bem por aí, cafeína chegando, e eu pergunto, quem gosta de renda fixa emitida por governos pode estar meio perdido aí, tentando acompanhar essa questão de juros, mudança no Brasil, nos Estados Unidos e em vários outros países, correto? No programa de hoje explicaremos qual a diferença entre investir em títulos do Tesouro Direto, que é brasileiro, em relação aos treasuries americanos. Então, programa imperdível. Vem com a gente. Fala galera, Sammy Boy, cafeína começando. Olha, quem acompanha o mercado financeiro deve ter visto toda a questão envolvendo os juros no Brasil e nos Estados Unidos, né? Por aqui, pela primeira vez desde agosto de 2020, o Copom reduziu a taxa Selic, que foi para 13,25% ao ano. Já nos Estados Unidos, o Fed, que é o banco central deles, elevou os juros de novo. Os bancos centrais dos dois países, mesmo que em momentos diferentes do ciclo, ainda meio que estão batalhando contra a inflação elevada. Aqui no Brasil, nossa Selic está em 13,25% depois daquele belo tempo em 13,75% ao ano. O Banco Central brasileiro começou o ciclo de queda nos juros, né? Começou no início de agosto com uma redução de 0,5 ponto percentual. Vale dizer que o Banco Central começou a subir os juros por aqui bem antes que outras instituições ou seus pares em outros países. Para o Fed, que está com a sua taxa entre 5,25% e 5,5%, investidores ainda estão com um pé atrás ao apostarem no início das quedas, mas a grande maioria já acha que a instituição pelo menos não vai mais subir a taxa de juros. Com todas essas questões de juros já em queda por aqui e parando de subir nos Estados Unidos, uma dúvida apareceu na cabeça de várias pessoas. Afinal, como entender se vale a pena investir em títulos públicos aqui ou nos Estados Unidos? É uma resposta fácil? Em princípio, não. Antes de mais nada, lembre-se que dolarizar parte da carteira, pode ser interessante, até recomendado, por uma questão de diversificação, seja com ativos em renda fixa ou em ações ou outros tipos de ativo. Então, dificilmente você vai ver alguém de finanças falando, olha, deixa tudo num tipo só ou num país só, porque aí você perde todos os benefícios da redução de risco via diversificação. Enfim, se você tem interesse em mesclar um pouco entre títulos brasileiros e americanos, é preciso entender primeiro a relação de risco e retorno desses ativos. Vamos partir do ponto de que os Estados Unidos, ou os títulos do Tesouro Americano, são considerados como os mais seguros do mundo. Isso porque a economia americana, os Estados Unidos, representam quase 25% do PIB mundial. Se o governo americano der um calote na sua dívida, não pagando seus títulos, teremos um problema gigantesco, não só nosso, o mundo inteiro, que envolveria estados, empresas do mundo todo, pessoas. É por isso que os treasuries têm essa definição de serem um porto seguro. Se algo der errado com eles, o resto do mundo vai junto pro buraco. Quando você compra um papel do Tesouro ou um treasury, você faz o quê? Você empresta dinheiro para os governos, seja para o brasileiro, seja para o norte-americano. O título é uma prova desse empréstimo, digamos assim. E aí o governo te devolve um rendimento, que são os juros que ele te paga pelo aporte realizado. Aí, claro, você tem que avaliar o risco e o retorno. Como a gente já falou, é claro que a economia americana tem juros mais baixos. Por outro lado, ela tem um risco menor que a economia brasileira. Isso porque ela tem instituições mais seguras, tem um crescimento mais estável no longo prazo e um histórico maior que dá essa credibilidade. E por conta disso, as taxas tendem a ser menores do que as brasileiras. Toda essa diferença na taxa de juros básica entre os títulos aqui e os títulos dos Estados Unidos está muito atrelada ao que a gente chama de risco Brasil. Dentro dele temos problemas fiscais, jurídicos, políticos, de inflação e por aí vai, né? Você, se mora aqui no Brasil, sabe do que eu estou falando. A diferença nas taxas, então, está na segurança. No Brasil, a perspectiva de que os juros vão cair mais se baseia, em parte,
porque a inflação está controlada, o cenário pode ficar melhor. Lembrando que o remédio para atacar a inflação é juros. Quando a gente fala de um título, a gente não está falando só da taxa Selic, a gente está falando de todas as taxas entre hoje e o vencimento. A Selic é a taxa imediata, é a taxa de hoje para amanhã. Falando em inflação, o juro real também é algo a ser avaliado na hora de pensar em levar o seu rendimento para fora. Juro real é o rendimento acima da inflação. É a taxa que o título oferece menos a inflação acumulada em 12 meses. Esses prêmios mais altos, vale a gente mencionar, são a base do carry trade. Carry trade nada mais é do que quando investidores pegam juros em um país com taxas menores, como países desenvolvidos, Estados Unidos, europeus, e emprestam, ou investem em países com taxas maiores, como é o caso de vários emergentes, entre eles o Brasil. Essa diferença leva esse nome. Indo para o próximo assunto, outra coisa que precisa avaliar é como é a negociação dos papéis, uma vez que tanto os títulos do Tesouro quanto os Treasuries têm a marcação a mercado. O Tesouro Direto tem talvez a maior liquidez do mercado brasileiro, mas é bem menor ou bem menos líquido do que os Treasuries. É claro que, pelo fato da economia americana ser do tamanho que ela é e ter a importância que tem, as negociações por lá são muito mais dinâmicas e volumosas também. Esses tempos, a gente teve uma coluna aqui no Invest News em que a autora, Luciana Iquedo, falou sobre o assunto. Ela, que é educadora financeira, alerta para esse fato de que o mercado de Treasuries é volátil, o que pode resultar em ganhos ou perdas de capital maiores do que quando se investe no Tesouro Direto. E principalmente no curto prazo. A oscilação de preços por lá é mais agressiva do que aqui. Vamos supor que você compre um título agora, quando o mercado está precificando que as altas do Fed vão parar. Em julho, no entanto, a inflação dos Estados Unidos voltou a acelerar, o que pressionou o Fed a subir mais os juros. É possível que seu Treasury desvalorize mais do que quando acontece algo parecido aqui no Brasil. Esse fator da oscilação é algo a se avaliar no caso de querer investir com um olhar mais de curto prazo. Afinal, você pode perder quantias significativas de dinheiro. A especialista menciona também a questão do câmbio, que pesa. Para investir em Treasuries, você vai ter que trocar a moeda, ou seja, depender da taxa de câmbio. Isso tudo precisa ser colocado aí na balança. Por conta desses fatores, ela basicamente defende que não é interessante comprar treasuries de olho no curto prazo ou para formar reserva de emergência. Você vai gastar e estar exposto ou exposta a oscilações maiores. Agora, se você está de olho mais no longo prazo, um momento pode ser positivo para se investir nos bonds americanos, porque eles estão com taxas ainda bem interessantes. O papel de 10 anos estava pagando quase 4% em julho. Claro que é um valor abaixo do Tesouro brasileiro, mas quando comparado com a segurança que tem o Treasury, pode fazer sentido. Como a perspectiva para os juros brasileiros está mais consolidada, os rendimentos por aqui já recuaram bem. O pré-fixado para 2033, portanto com 10 anos, estava pagando 10,75% ao ano. A diferença para os Treasuries é menor do que ao se comparar a Selic com os juros dos Estados Unidos. Então, vale ficar de olho. Ao se investir no longo prazo, ao formar uma carteira mais diversa, com ações do Brasil, dos Estados Unidos e também títulos dos dois países, você tem um resultado interessante. Afinal, se a economia do Brasil der algum problema, você tem parte do seu patrimônio ligado a um risco de outro país, no caso da economia americana, a maior economia do mundo, e vice-versa. É isso, Sammy Boy. Valeu, meu caro. Pessoal, muito obrigado, bons investimentos e até o próximo Cafeína, hein? Tchau. Valeu, tchau, tchau.